Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso espaço virtual, onde temos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus. Essa é a série Eu Acredito, é uma série de estudos bíblicos, onde temos a oportunidade de conhecer, talvez com um pouquinho mais de profundidade, alguns dos temas importantes das Sagradas Escrituras para a nossa edificação espiritual. Eu estou realmente muito feliz com a quantidade de pessoas que a cada semana têm nos acompanhado. Toda quinta-noite, você sabe que tem vídeo novo aqui, onde a gente está trabalhando aí esses temas. Gostaria de fazer aquele pedido especial. Coloque aí na descrição do vídeo quem é você, de onde você está assistindo, quais são suas impressões a respeito do estudo. Eu tenho certeza que isso também vai nos ajudar a conseguir chegar mais longe ainda, entender que a mensagem está sendo relevante para você. Um outro detalhe importante que eu queria aproveitar para poder te pedir é que você, se você for abençoado por esse vídeo, deixa aí o seu like, ao mesmo tempo compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso vai nos ajudar a conseguir chegar ainda mais longe com a mensagem da Palavra de Deus. Ok? Bom, eu estou chamando agora a vinheta e, na sequência, a gente já vai começar o estudo de hoje. Fica aí que eu já volto. Nós estamos de volta com a série Eu Acredito. O tema de hoje é a experiência da salvação. Essa, na verdade, é a crença número 10 das 28 crenças que nós estaremos estudando aí durante esses próximos meses. Alguns detalhes que nós precisamos compreender aqui. Alguns cristãos não podem ser, eu não diria alguns, mas eu diria todos os cristãos. Eles não podem ser estáticos, não podem ficar parados. Se o Espírito de Cristo reina dentro de nós, como diz lá em Romanos, no capítulo 8, verso 9, deixa eu ler esse texto com você, para você poder entender a importância dele aqui para a nossa experiência. Romanos capítulo 8, versículo 9. Eu estou usando para esse estudo de hoje a nova versão transformadora. O texto diz assim, Romanos 8, verso 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Cristo. Então, se o Espírito de Cristo reina dentro de nós estaremos sempre num processo de mudança, num processo de transformação. Quando nós somos muito honestos conosco mesmos e entendemos que quando nos entregamos a Jesus, desde aquele momento em que a entrega a Cristo aconteceu, até o presente momento, um processo de mudança, de transformação foi acontecendo, esse é um processo imperceptível, é um processo que não chama atenção. Às vezes, simplesmente, a pessoa que se entregou a Cristo leva um susto bom. Sabe aquele susto bom? Quando ele diz assim, gente, como Deus mudou a minha vida de lá até aqui. Isso não significa que nós já alcançamos tudo que tínhamos que alcançar, significa que nós estamos num processo. Quando olhamos para trás, nós ficamos realmente muito felizes pelo que Cristo já fez, mas quando olhamos para frente, nós ficamos realmente impressionados com o que ainda tem para poder ser feito. E uma coisa que é importante é que, ao longo das Escrituras, as descrições das experiências do crente, que são a salvação, a justificação, a santificação, a purificação e a redenção, elas são apresentadas da seguinte maneira, como já tendo sido alcançadas na vida do crente, como estando realizadas no presente momento, ou seja, esse processo ainda continua e ele não parou, porque ele está ainda para poder ocorrer no futuro. Então, tem alguns textos que nos mostram que todo esse processo, salvação, justificação, santificação, purificação e redenção, já aconteceram no passado. Mas daí tem outros que dizem que está acontecendo no presente e tem outros que ainda dizem que acontecerão no futuro. Não existe nenhuma contradição entre esses textos. O que existe é a necessidade de compreendermos que essas são três perspectivas do processo da salvação. A salvação é um processo que tem lugar no passado, no presente e no futuro. Como é que isso, na verdade, acontece? É o que a gente vai estar tentando compreender no nosso estudo de hoje.
O conhecimento factual acerca de Deus, de quem Deus é, do que ele tem feito, do seu amor, da sua benevolência, da sua, enfim, da maneira como ele trabalha conosco, ele com certeza é insuficiente. Nós não temos uma revelação exaustiva na Bíblia a respeito de Deus, como nós já mencionamos, aliás, quando estudamos a respeito da Trindade Divina. Mas a tentativa de desenvolvermos o bem em nós, e isso separado de Cristo Jesus, é contraproducente, ou seja, é impossível. A experiência da salvação, que alcança as profundezas da alma de uma pessoa, provém somente de Deus. É uma obra efetuada pelo Espírito Santo do Senhor. Quer ver? Dá uma olhada comigo aí, em João, no capítulo 3, versos 3 a 5. Se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, eu vou te pedir que você mantenha a sua Bíblia junto contigo aí durante o nosso estudo, porque nós vamos usar muito ela aqui dentro do nosso estudo de hoje. Na minha versão diz assim: e Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso poderá voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Jesus teve uma conversa muito interessante com esse líder religioso do seu tempo, que era Nicodemos, no meio da noite. E Jesus disse para ele veio para discutir teologia com Jesus e falou assim: eu vou te dizer qual é a coisa mais importante para a tua vida, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Nicodemos levou um choque, porque afinal de contas ele era um líder, ele ensinava a Bíblia para as pessoas. Talvez Nicodemos estivesse pensando apenas na perspectiva da salvação como algo que tivesse acontecido lá no passado, ou como algo que talvez aconteceria no futuro. Mas Jesus estava falando de um processo que tem lugar no passado, no presente e no futuro. É nessa perspectiva que ele vai dizer que esse processo da salvação é uma obra do Espírito Santo. O indivíduo nasce da água e do Espírito. O nascimento da água, ele acontece no momento que você se entrega a Jesus. Então você passa por um rito de iniciação chamado batismo cristão. Você entra na água, é mergulhado na água, é trazido de volta, representando a morte e a ressurreição. Não te preocupa ainda com esse tema, porque daqui a alguns estudos nós estudaremos sobre o batismo cristão, tá bem? Para você poder compreender a importância dele. Esse é um momento, mas a partir daí começa um processo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, pela terceira pessoa da Trindade Divina. Esse processo que tem lugar no presente, no passado e no futuro. Como é que isso acontece? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos começar, primeiro, tentando entender a experiência do novo nascimento, a experiência da salvação, na perspectiva do passado. O que acontece quando nos entregamos a Cristo Jesus? Eu já adianto para você a estrutura daquilo que a gente vai estar vendo, na perspectiva da salvação que aconteceu lá no passado, quando nos entregamos a Jesus. Essa é uma experiência que ela envolve arrependimento, confissão dos pecados, perdão dos pecados, justificação e santificação. Antes que você comece a ficar preocupado com essa quantidade de palavras aqui, sem entender o que elas significam, a gente vai desdobrar cada um desses temas aqui: arrependimento, confissão, perdão, justificação e santificação. Vamos começar com arrependimento. Eu quero que você vá lá para Provérbios, no capítulo 28, verso 13. Para você que não sabe onde é que fica Provérbios, Provérbios fica ali mais ou menos no meio da Bíblia, próximo de Salmos. Salmos, e aí depois vem Provérbios. Provérbios, capítulo 28, o versículo 13. O texto diz assim: quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Esse texto, ele está explicando o que é o arrependimento. O genuíno arrependimento, ele resulta numa radical mudança de atitude em relação a Deus e ao pecado. Se você prestou atenção na leitura, o texto diz que confessar é reconhecer que você errou. Mas logo depois disso vem um processo, que é o abandono do mesmo pecado. Esse vai receber misericórdia. Ah, pastor, mas como é que eu consigo abandonar o pecado? Bom, isso é uma obra de Deus em nós. Lembra do que Jesus falou lá para o Nicodemos, lá em João capítulo 3, que a gente leu agora há pouco, que o indivíduo tem que nascer da água e do Espírito? O Espírito Santo é quem efetua esse processo
Para nos arrepender, dependemos do Espírito Santo. Para abandonar o pecado, dependemos também do Espírito Santo. O arrependimento, portanto, é uma obra de Deus. Existe uma motivação aí para que o arrependimento aconteça. O coração, ele acaba sendo amaciado, por assim dizer, e subjugado quando nós percebemos que a morte de Cristo Jesus nos justifica e nos liberta da penalidade do pecado, que é a morte. Só para você poder ter essa noção desse processo, dê uma olhada lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 32, só para você poder ter aqui essa noção do que Jesus falou a respeito desse assunto. João 12, 32. Jesus disse assim: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Esse texto aqui é um texto fantástico. E Jesus vai mencionar que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia as pessoas a ele. Esse é o início do processo. A gente só sente o desejo de mudar de vida e o arrependimento brota no coração quando você olha para a cruz de Cristo. Quando você entende o quanto custou para Cristo Jesus para conseguir comprar a nossa salvação, então uma dor invade o nosso coração. O coração acaba sendo abrandado, amaciado, subjugado. Quando a gente percebe que para nós a salvação é de graça, mas teve um custo altíssimo para Cristo Jesus, como nós vimos no estudo da semana passada. Então, nesse processo, brota em nós o arrependimento. O arrependimento entende ou pressupõe um entendimento dos erros que nós cometemos e, ao mesmo tempo, de quanto custou para Cristo Jesus alcançar a possibilidade de arrependimento e de perdão para cada um de nós. Logo na sequência, depois do arrependimento, que pressupõe uma tristeza pelo pecado e o abandono do mesmo, que é a obra do Espírito Santo, vai acontecer a segunda coisa. Eu quero ler 2 textos antes de poder ler aqui esse texto, o conteúdo da justificação, para você poder entender. Os 2 textos em Romanos. Se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar comigo, vamos lá para Romanos, capítulo 5, verso 16. Romanos 5, verso 16, que diz assim: e o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. Fantástico. Agora, desce um pouquinho mais aí, até os versículos 18 e 19. Olha essa parte do texto. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus, de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Você precisa entender aqui o significado dessa palavra, a palavra justificação. Justificação era um termo legal, um termo que era utilizado num processo judicial no primeiro século. O que é que significa justificação? Justificação significa tornar uma pessoa justa, declarar que a pessoa é inocente, mencionar ou provar que as acusações feitas contra alguém eram completamente infundadas. Esse termo da área jurídica do primeiro século foi importado por Paulo para a teologia, para entendermos o que acontece conosco quando nós começamos o processo da salvação lá no passado, quando nos encontramos com Jesus. Lembra do que primeiro acontece? Primeiro acontece o arrependimento. Há uma tristeza porque entendemos que somos pecadores. O Espírito Santo começa a trabalhar conosco para que esses pecados sejam abandonados. É claro que aí começa todo um processo. E naquele momento acontece a justificação. O que é a justificação? Quando nós entendemos que nosso pai Adão, quando pecou, ele trouxe condenação para a raça humana toda. Nós não somos culpados pelo pecado de Adão, mas o pecado, ele mexeu com o DNA da humanidade. Então, quando nós nascemos, nós já nascemos com tendência para o pecado. Por isso, Davi vai dizer, em pecado me gerou minha mãe. Em pecado foi concebido. A ideia é a ideia de que nós já nascemos com uma tendência para o mal. Há uma força interior que nos empurra a fazermos o mal. Então, nessa perspectiva, o pecado de Adão acabou trazendo consequências terríveis para a humanidade, porque o pecado chegou aqui no nosso planeta. E todos nós fomos afetados por ele. Como lemos no estudo da semana passada, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus.
Então, agora, o Adão trouxe condenação para a raça humana, mas agora, como Cristo Jesus, sendo totalmente justo, ele veio como representante da raça humana e ele nunca pecou, então ele conseguiu, através da sua vida e da sua morte, pagar o preço exigido pelo pecado, porque o salário do pecado é morte. Então, quando eu agora aceito Jesus como Senhor e Salvador, esse processo judicial acontece, justificação. O que acontece? Eu passo agora, pensa no seguinte, imagina que nós temos uma conta junto de Deus. Nossa conta está totalmente negativada. Então, Cristo Jesus, pelo que ele fez aqui, no nosso planeta, morrendo por nós, assumindo a nossa culpa, ele paga o preço pelos nossos pecados e agora ele acredita na nossa conta o valor da salvação. Então, agora, quando Deus, Pai, Filho e Espírito Santo olham para a nossa conta não está mais negativada. Por quê? Porque foi feito um depósito na nossa conta. Porque o crédito de Cristo Jesus passou para nós. E isso nos torna agora, diante de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos torna justificados. Ou seja, nós agora passamos a ser tratados como se nunca tivéssemos pecado. Porque nós passamos a ser tratados como Cristo merecia e não como nós merecemos. Então, em geral, a palavra justificação, conforme utilizada teologicamente, é o ato divino pelo qual Deus declara justo um pecador penitente, ou o trata como justo. Justificação é o oposto de condenação. A base para semelhante justificação não é a nossa obediência, mas sim o ato de Cristo, porque nenhum de nós consegue oferecer a Deus uma obediência perfeita. Então, aquilo que a Bíblia vai dizer para a gente, que as nossas justiças são como trapos de imundícia, ou seja, não serve para nada para nos salvar. Para nos salvar, não. A salvação é um ato de Deus. No momento, então, em que nós tomamos conhecimento de quem é Cristo Jesus, do que ele fez por nós, vem o arrependimento, a tristeza pelo pecado. Depois vem um processo que inicia uma mudança de vida, uma transformação de vida. E aí, na sequência, vem a justificação. O crédito de Cristo Jesus vem para a nossa conta e nós passamos a ser tratados como se nunca tivéssemos pecados. Aleluia, glória a Deus por isso. Para você poder entender aqui ainda a justificação, essa experiência da justificação precisa ser compreendida. Através da justificação pela fé em Cristo Jesus, a sua justiça nos é imputada. Tudo está em ordem conosco diante de Deus, porque Cristo se tornou o nosso substituto. Antes de poder comentar aqui essa frase, eu queria ler com você o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios 5, 21. Olha o que o texto diz aqui para nós. 21 está aqui. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então agora eu vou usar um outro termo ligado à justificação. Quando a gente fala da justificação, lá no passado, quando eu me encontro com Jesus, eu entendo que sou pecador, me dá uma tristeza no coração. O Espírito Santo começa um processo para nos dar força para abandonar o pecado. Nesse momento, quando Jesus se torna o meu salvador pessoal, então eu sou justificado. Pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, eu agora sou declarado justo. Isso se chama justiça imputada. Ou seja, na teologia a gente chama assim, no momento em que eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador, aquilo que foi a vitória de Cristo Jesus é acreditada na minha conta. Eu já não tenho mais dívida nenhuma, porque a dívida foi paga por Cristo Jesus. É nessa perspectiva que a justificação acontece no passado. E qual é o resultado desse processo? Estamos falando agora da justificação lá no passado. Lembra do processo? Primeiro, vem o arrependimento. Arrependimento seguido de abandono do pecado, que é o Espírito de Deus que opera em nós, tanto o arrependimento quanto o abandono do pecado. Nesse momento, eu aceito Cristo como meu salvador pessoal. Então, a justiça imputada de Cristo é colocada sobre mim. Eu, apesar de ser pecador, sou tratado como se nunca tivesse pecado, porque na hora do julgamento, o que vai ser levado em consideração não é o que eu fiz, mas o que Cristo fez por mim. Louvado seja Deus por isso. O que acontece como consequência desse ato? Ainda no passado, acontecem algumas coisas. A santificação, a adoção na família de Deus, a certeza da salvação, uma vida nova e vitoriosa e o dom da vida eterna.
vamos desdobrar isso aqui para você poder entender o que é que cada um desses itens representa. Então vamos lá, para os resultados. Vamos falar primeiro sobre a santificação. O que é a santificação? O verdadeiro arrependimento e a justificação levam à santificação. Justificação e santificação acham-se intimamente relacionadas. São distintas, são diferentes entre si, mas nunca podem acontecer de forma separada. Elas designam duas fases da salvação. Justificação é o que Deus faz por nós, enquanto santificação é aquilo que Deus faz em nós. Calma, que eu já vou te explicar isso aqui. Eu sei que tem muito conceito teológico aqui, mas vamos tentar entender. Justificação é o ato do perdão de Deus. Deus pega lá o crédito de Cristo Jesus e coloca na minha conta que estava negativada. E agora eu não tenho mais dívida nenhuma. Eu sou tratado como se nunca tivesse pecado. Isso é justificação. A partir daí, o Espírito de Deus começa agora a morar dentro de mim. É o que acontece no segundo item que a gente está mencionando. A adoção na família de Deus. Ao mesmo tempo, os novos crentes recebem o Espírito de adoção. O Espírito Santo agora começa a morar dentro de nós, somos morada dele, templo do Espírito Santo. O Pai agora nos adota como filhos, isso aqui é uma coisa fantástica. E aí, quando o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, um processo de mudança de dentro para fora começa a acontecer. Vou explicar, calma. O indivíduo era um mentiroso, daí ele se entrega a Jesus. A culpa por ele ser mentiroso foi tirada dele, porque ele foi justificado, foi perdoado. Cristo Jesus, que foi 100% verdadeiro, nunca houve uma inverdade nele. Aquilo que ele fez vai ser levado em consideração na hora que eu for julgado. Certo? Maravilha. Mas a partir do momento agora que eu sou adotado na família de Deus, eu passo a ser filho de Deus, o Espírito Santo começa a morar em mim, ele vai mudando a minha vida, transformando num processo paulatino, gradativo. Isso se chama santificação. E aí eu era um mentiroso. E passa um tempo, eu olho para trás e digo assim, gente, eu não estou mentindo mais. O que aconteceu? O Espírito Santo foi transformando a nossa vida. O fruto do Espírito começou a agir dentro de nós, a aparecer dentro de nós. Então, justificação é o que Deus faz por nós. Ele nos salva, não depende de nós, depende apenas da nossa aceitação pela fé da graça de Cristo Jesus. E a santificação é um processo de transformação, de mudança de vida. É o que o Espírito de Deus está fazendo dentro de nós. Então, esses dois resultados são os primeiros. Mas ainda acontece uma outra coisa. Nós temos a certeza da salvação. Porque a justificação traz também a certeza da aceitação do crente. Traz consigo a alegria de uma união com Cristo agora, com Deus agora. Então eu não tenho mais dúvida da minha salvação. Porque eu agora entendo que para eu poder ser salvo, eu não estou dependendo de mim, porque eu sou pecador. Vou continuar sendo pecador até Cristo voltar. Mas quando eu entendo que eu recebi o perdão dos meus pecados e agora vou ser salvo pela graça de Deus mediante a fé, aí então isso me enche de uma certeza, de uma convicção. Eu estou salvo em Jesus. E isso traz também uma vida nova e vitoriosa. À medida que o crente ele vai crescendo na fé, acontece um processo de cura, de transformação progressiva. E o crente ele vai sendo recebendo algumas vitórias sobre as suas dificuldades, sobre as suas deficiências, as suas fraquezas morais. E nós vamos ganhando poder para poder vencer a força das trevas que habita em nós. E é claro, isso nos traz o dom da vida eterna. Jesus falou sobre isso lá em 1 João, capítulo 5, verso 12. Vamos lá dar uma olhada nesse texto. 1 João 5, verso 12. Olha o que o texto aqui vai dizer para a gente. 1 João 5, 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E João resume isso de uma maneira muito simples. Se eu tenho Cristo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, então eu tenho vida. Eu tenho vida eterna, aqui e agora. Mesmo que a morte me alcance, eu sei que a ressurreição em Cristo Jesus vai acontecer quando ele voltar. Então, a grande certeza que a gente tem quando se entrega a Jesus é de uma vida nova, uma vida vitoriosa e a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Isso realmente é fantástico. Tudo isso é resultado da justificação. Agora, tudo isso aconteceu no passado. Deixa eu voltar aqui antes de poder iniciar agora o que está acontecendo no presente, tá? Vamos voltar aqui atrás.
Quando a gente conhece a Cristo Jesus, ok? Você conheceu a Jesus. O que acontece com você? Primeiro, há uma tristeza, porque você entende que é pecador. Isso é chamado de arrependimento. O arrependimento é seguido de mudança de vida. Tanto para nos arrependermos, como também para termos a nossa vida transformada, nós dependemos do Espírito Santo de Deus, que é quem coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. Ok? Palavras da Bíblia. Na sequência, quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, ele passa agora a nos justificar. A justiça dele é imputada na nossa vida. O que significa que nós passamos agora por um processo de transformação, de perdão completo e total. No momento em que isso acontece, então inicia-se um processo de santificação, que é um processo de mudança de vida. Somos adotados na família de Deus, é o Espírito de Deus que faz isso, o Pai nos adota como filhos. Nós temos a certeza da salvação e uma vida nova e vitoriosa, e a certeza da vida eterna. Tudo isso acontece quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor. Como Salvador, ele perdoa os nossos pecados. Como Senhor, ele agora tem ascendência, através do Espírito Santo de Deus morando em nós, para transformar a nossa vida no processo da santificação. Tudo isso acontece lá no passado, quando nos entregamos a Jesus. Isso é obra de um momento, é uma decisão. Quando eu digo simplesmente a Jesus, eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Eu te aceito, eu aceito o que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Eu sei que sou pecador, quero mudar de vida. Então você se entrega a Ele. Isso acontece no passado. Mas a obra não fica apenas no passado, ela tem lugar também no presente. Dê uma lida comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, por favor, para a gente poder introduzir aqui a ação do Espírito Santo no presente. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha o que o texto diz. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Esse texto aqui é fantástico. No momento que nos entregamos a Jesus, que o aceitamos como Senhor e Salvador, que nascemos da água e do Espírito. Grava bem isso. Nascimento na água e no Espírito. A gente vai estudar sobre isso mais adiante. Quando isso acontece, nossa vida é transformada. Começa um processo agora de santificação. E uma vez que o sangue de Cristo nos trouxe a purificação e a justificação, a santificação, o crente agora é uma nova criatura. É uma pessoa nova. As coisas antigas passaram. Tudo se faz novo, que significa que agora um novo estilo de vida começa a acontecer na vida da pessoa. A pessoa não tinha prazer de estar com Cristo Jesus, agora vai ter. De poder orar, de estudar a Bíblia, de buscar a presença manifesta de Deus, a alegria enche o coração do crente, o fruto do Espírito passa a ser uma realidade na vida do crente. Uma vida nova começa agora com Cristo Jesus, um novo estilo de vida. Acontece uma mudança interior. Por ocasião do segundo advento de Cristo Jesus, nós seremos completamente transformados, fisicamente. O nosso corpo mortal será incorruptível, será transformado num corpo imortal e incorruptível. Se você der uma olhada lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 51 a 54, isso é plenamente mostrado para a gente. Ó. Capítulo 15, versos 51 a 54. Esse texto é tão lindo que vale a pena a gente ler. Mas eu lhes revelei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado ainda mais forte. Esse texto é fantástico. Ele vai mostrar que a transformação final, completa, física e moral da nossa vida, o momento em que seremos totalmente perfeitos, será quando Cristo voltar. Entretanto, enquanto Cristo não vem,
O nosso caráter deve experimentar uma transformação durante o período de preparo para a segunda vinda. Ou seja, enquanto Jesus não voltou, sabe o que acontece? O Espírito de Deus começa a transformar a gente. Aí o indivíduo era um bêbado, era um indivíduo cheio de vícios. Ele vem para Jesus, o que Jesus faz na vida dele? Transforma. Ele deixa de ser uma pessoa agora dependente dos vícios e passa a ser uma pessoa liberta dos vícios em Cristo Jesus. Vai dependendo dele. Significa que ele vai viver uma vida de completa vitória? Não, significa que ele está num processo de transformação. Enquanto a gente está em processo, a gente pode tropeçar e cair? Claro que sim. Claro que sim. Assim como, por exemplo, um dependente químico, em determinados momentos, ele tem uma recaída, às vezes, não tem? Já conheceu algum dependente químico? Que o indivíduo, às vezes, vai lá, passa por um processo de intoxicação e passa anos, às vezes, sem ter uma recaída. Mas acontece alguma coisa na sua vida, ele tem uma recaída, vai lá e usa drogas de novo. Mas daí ele entende o que aconteceu, passa de novo por um processo de limpeza, de purificação, e aí ele continua a sua história. Isso não significa que vai ser a última vez que ele vai ceder à tentação e vai cair. Ainda existe uma força dentro de nós, que é o pecado, que nos empurra para lá. Mas até a vinda de Jesus, nós vamos crescendo. Quando alcançamos uma vitória, o Espírito Santo chega e diz, olha, tem mais uma, vamos mexer em outro aspecto da tua vida. E a gente vai sendo transformado, momento a momento, nos tornando mais parecidos com Cristo Jesus. Então, essa mudança interior que acontece no presente, ela é o resultado do envolvimento de Cristo e do Espírito Santo na nossa vida. Porque somente o Criador pode empreender a obra de transformar a nossa vida. Quer ver? Só para confirmar isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Dá uma olhada aí, ó. E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o que o texto está dizendo para a gente é que até a vinda de Jesus, nós vamos estar num processo de transformação. Vamos estar sendo transformados na nossa mente, vamos estar sendo transformados no nosso coração, nossos sentimentos, nossas atitudes, tudo vai estar sendo transformado. E então nós passamos a participar da natureza divina. As preciosas e muito grandes promessas de Cristo servem de penhor ou de garantia para que o seu divino poder complete a transformação do nosso caráter. Dê uma olhada, por exemplo, lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Olha o que o texto vai dizer. E por causa de sua glória e excelência, ele, Cristo Jesus, nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participarem da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Pedro aqui está falando que a gente tem, a natureza humana, caída, pecaminosa, ela tem desejos pecaminosos. Mas quando nós nos entregamos a Jesus e o processo da santificação começa, algo vai acontecer, as grandes e preciosas promessas de Deus começam a ser colocadas na nossa vida e a nossa natureza começa a passar por um processo de transformação e vamos voltando a ser como éramos quando fomos criados. Lá em Gênesis 1, 26, nos diz que quando Deus criou o ser humano, criou a sua imagem e semelhança. Mas depois que o pecado aqui entrou, essa imagem e semelhança com Deus foi transformada e passamos a nos tornar parecidos com o inimigo das nossas almas, com o rebelde. A rebelião passou a fazer parte da nossa própria natureza. E agora, quando nos entregamos a Jesus, esse processo de recriação vai acontecendo. Ele vai continuar até quando? Até que Cristo mude. Ou até que Cristo volte, desculpe. E nessa perspectiva, essa mudança interior, ela vai nos permitir participar da natureza divina. Por quê? Porque somente através de Cristo nós podemos passar por essa mudança da natureza pecaminosa que temos dentro de nós. O que transforma seres humanos em imagens do seu Criador é a habitação íntima e participação do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Quer ver? Ó, tem dois textos que vão aparecer aqui.
faço questão de lê-los. Romanos 13, verso 14. Se você tem a sua Bíblia, dá uma olhada ali. Esse texto é fantástico. Romanos capítulo 13, verso 14. Olha o que o texto diz. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos pecaminosos. O Paulo está falando de duas coisas. A nossa natureza pecaminosa faz com que a nossa mente comece a imaginar maneiras de satisfazer os desejos da nossa carne. Mas quando Cristo está em nós, quando estamos revestidos de Cristo Jesus, quando estamos no processo da santificação, os nossos pensamentos serão diferentes. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 3, verso 14, vai falar basicamente a mesma coisa, mas vamos dar uma olhada lá no texto, tá? Hebreus 3, verso 14. Olha o que ele vai dizer. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Eu gosto desse texto por uma razão, porque ele mostra para a gente que esse processo de santificação, que começa quando a gente se entrega a Cristo Jesus e passa pelo processo do perdão, da justificação, quando somos transformados, ele tem começo, ele tem meio e terá fim. O que o autor da carta aos Hebreus vai mencionando é que a gente, se permanecer em Cristo Jesus, se mantivermos Jesus como nosso Salvador e Senhor todos os dias, porque é o seguinte, eu posso aceitar Jesus como meu Salvador e Senhor agora, mas daqui a um segundo eu posso dizer, não quero mais Jesus. Essa é a força da vontade. Enquanto a porta da graça estiver aberta para nós, nós podemos nos entregar a Jesus e voltar atrás. O que o autor da carta aos Hebreus está dizendo é o seguinte, é que como nós já nos tornamos participantes de Cristo quando nos entregamos a Ele, nós devemos nos manter firmes nessa mesma confiança da entrega que fizemos a Ele, para que esse processo ele continue. E a mesma coisa que aconteceu lá no começo, que ela aconteça todos os dias. Por quê? Porque a salvação é um processo. E é isso mesmo que o texto vai dizer para a gente. É um processo dinâmico. A santificação é progressiva. Através da oração, do estudo da palavra, nós podemos crescer constantemente no companheirismo com Deus. Nós vamos entendendo o propósito de Deus para a nossa vida. E isso realmente é algo fantástico. E o que é que vai acontecendo hoje na nossa vida? A perfeição de Cristo vai tomando conta de nós. E o que é a perfeição bíblica? Como ela pode ser percebida? Eu gosto de usar aqui uma imagem, tá? O ser humano ele passa por várias etapas da vida enquanto ele está crescendo. Até aqui nós percebemos que santificação é o crescimento em Cristo. Quando uma pessoa nasce, ela nasce completamente dependendo dos pais, lembram disso? O bebezinho, ele não consegue comer comida sólida, ele não consegue comer sozinho, ele quando tem fome ele chora, quando ele tem sede ele chora, quando precisa fazer as suas necessidades fisiológicas, depende dos pais para poder trocar as fraldas, depende dos pais para tomar banho, depende dos pais para se limpar, depende dos pais para colocar roupa, depende para tudo, para se locomover de um lado para o outro. Mas conforme uma criança vai crescendo, o que vai acontecendo? Em um determinado momento, ela deixa apenas de tomar o leite materno e começa agora a comer uma sopinha, ou uma papinha, um caldinho de feijão. E o tempo vai passando, e daqui a pouco ela começa a comer comida sólida. Nos primeiros momentos, os pais ainda têm que estar dando na boca. Mas chega um momento em que ela começa a comer sozinha. Chega um momento em que começa a caminhar, até que chega uma altura em que ela já é capaz de fazer todas essas coisas sozinha. O que está acontecendo? É um processo de crescimento. Quando nos entregamos a Jesus, quando nascemos para o reino, é como se fôssemos bebês espirituais. Vamos depender muito mais das pessoas que estão à nossa volta, dos crentes que já têm mais experiência. Mas em cada fase da nossa vida, é importante que a gente continue crescendo em Cristo. Por exemplo, é muito natural que uma pessoa que acabou de se entregar a Jesus, às vezes fique meio escandalizada quando percebe que outros crentes também têm defeitos de caráter. Porque a gente tem defeitos de caráter. E até Jesus voltar, a gente vai continuar num processo de transformação. Mas vamos continuar tropeçando e caindo algumas vezes. Então, quando a pessoa é um bebezinho na fé, qualquer coisa pode balançar a sua fé. E por isso a gente tem que cuidar muito dos novos na fé. A Bíblia vai falar sobre isso. Agora,
Quando uma pessoa se entrega a Jesus e passa anos, décadas, e a pessoa continua se escandalizando por qualquer coisa, é sinal de que a fé dela não está alicerçada em Jesus. Ela não está passando por um processo de crescimento. Existem algumas síndromes que atacam o ser humano que fazem com que algumas pessoas não passem pelo crescimento. Pessoas que, às vezes, têm 30, 40, 50 anos e continuam do tamanho de um bebê. Continuam tendo dificuldades motoras. Isso são deficiências. E existem crentes deficientes também na sua fé com Cristo Jesus. Não crescem. Como é que eu posso crescer? Eu só posso crescer me alimentando de Cristo todos os dias, através do estudo da Bíblia e da oração. Então, em cada fase da vida espiritual, eu preciso estar num processo de crescimento. Se eu estou no crescimento, então, naquela fase, eu vou estar perfeito. Um bebê, quando nasce, os médicos olham, percebem que não tem nenhum defeito físico, dizem, olha, a criança é perfeita. Tá, mas aquilo é um ser humano perfeito? Não tem dentes, não consegue caminhar sozinho, nem fazer suas necessidades fisiológicas sozinha consegue? É perfeita? Para aquela fase é. Só vai ser um problema se ela tiver com 30, 40 anos e continuar ainda sem conseguir caminhar, sem conseguir se alimentar sozinha, sem conseguir fazer as suas necessidades sozinha. Aí vai ser um problema. Perfeição em cada fase do crescimento de Cristo é quando nós permitimos que o Espírito Santo vai nos levando de uma fase para outra e nós vamos amadurecendo na fé. Portanto, a plena perfeição em Cristo é quando o Espírito Santo nos traz a perfeição de Cristo para a nossa vida. Aí, pela fé, o caráter perfeito de Cristo torna-se nosso. As pessoas jamais poderão pretender a perfeição independente de Cristo, como se fosse ela ou a pessoa que fosse, ou que tivesse algum dote especial, interior, alguma força especial que fizesse com que ele conseguisse alcançar a vitória. Perfeição é um dom de Deus. E volto a dizer, perfeição não significa ausência de pecado. Perfeição significa que você está crescendo, fase após fase. Quando é que termina o crescimento em Cristo? Quando Cristo voltar, ou quando a gente morrer. Até lá, a gente vai continuar, ou precisa continuar no crescimento em Cristo. Então, essa perfeição em Cristo Jesus, ela pode ser entendida como uma caminhada rumo à perfeição. Qual é o papel que nós, como crentes, nós devemos desempenhar em tudo isso? Através da habitação interior de Cristo, através do Espírito Santo, nós crescemos em maturidade espiritual. O que significa isso em termos humanos? Contínua oração. É indispensável para se poder viver uma vida de santificada, perfeita, em cada estágio de seu desenvolvimento. Então, oração, estudo da palavra, é isso que está lá em Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10. Vamos dar uma olhada nesse texto? Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar o Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Esse processo de crescimento em Cristo, ele é resultado do quê? Da caminhada com Jesus. Como é que caminhamos com Jesus? Estudando a sua Bíblia, orando em todo o tempo e, ao mesmo tempo, congregando juntos em comunidade. Essa é a função da igreja. Vamos estudar sobre isso também mais adiante. E agora, finalmente, o último estágio. Já vimos o que acontece no passado, quando nos entregamos a Jesus, no presente e no futuro. O que é que vai acontecer? A nossa salvação será final e plenamente operada quando nós formos glorificados na ressurreição, ou quando formos transformados vivos antes da nossa transladação para o céu. Através da glorificação, Deus compartilhará com os redimidos a sua própria glória radiante. Essa é a esperança que todos nós, como filhos de Deus, podemos antecipar. Dá uma olhada lá em Romanos 5, verso 2, por favor. Romanos 5, verso 2. Olha o que esse texto diz.
Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Esse processo que chamamos de glorificação é o momento em que Cristo voltar. Então, como nós já lemos lá na carta aos Coríntios, no capítulo 15, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. E aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Nas palavras de Hans Larondel, um grande teólogo adventista, ele escreveu assim: Paulo relaciona a nossa salvação presente com a primeira vinda de Cristo. Por meio da cruz histórica, da ressurreição e do ministério celestial de Cristo, a nossa justificação e santificação são asseguradas por completo e para todos. Nossa salvação futura, a glorificação de nossos corpos, está relacionada por Paulo com a segunda vinda de Cristo. Então, veja, Paulo vai pegar a primeira vinda de Cristo, a morte e a ressurreição dele, nos garantem o quê? A salvação. Nos garantem a transformação. Segunda vinda de Cristo, garante o quê? Garante que quando Jesus voltar, aquilo que é mortal vai ser revestido de mortalidade. Nosso corpo, que está destinado à morte, aqui nessa terra, será revestido completamente de mortalidade. E todas as imperfeições serão tiradas. Até lá, você pode colocar uma plaquinha assim diante de você. Estou em obras. É essa a ideia. O Espírito Santo continua trabalhando para poder mudar nossa vida. Vitória após vitória. A glorificação e a perfeição precisam ser compreendidas. Alguns creem incorretamente que a perfeição última, que será trazida pela glorificação, já se encontra à disposição do ser humano, aqui e agora. E isso não é bíblico. Perfeição, ou seja, ausência de pecado, nós só teremos quando Cristo voltar. Santificação é um processo de toda a vida. Nós podemos possuir a perfeição agora, mas somente em Cristo. Entretanto, a transformação última, toda abrangente da nossa vida, que se transformará na genuína imagem de Deus, deverá ocorrer única e exclusivamente por ocasião do segundo advento de Cristo. Então, aqui, quando nós falamos de perfeição na vida do crente, você está em crescimento? Você está alcançando vitórias na vida cristã? Então, a perfeição de Cristo está agindo em você. A base clara da nossa aceitação diante de Deus tem que ser aqui compreendida. Nem os traços cristãos de caráter, nem um comportamento isento de falhas representam a base pela qual nós somos aceitos diante de Deus. Tem gente que acha que precisa transformar a sua vida para ir a Jesus. Isso não é bíblico. A justiça salvadora provém de um único homem justo, Cristo Jesus. E nos é transferida pelo Espírito Santo quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Então, nossa salvação, ela é operada em nós através de Cristo, pelo que Ele fez. Em nada nós podemos contribuir com o dom da justiça de Cristo. Nós podemos apenas recebê-lo pela fé, acreditando que quando você aceita Jesus, o perdão dos seus pecados e o processo de santificação começa, de transformação de vida. É uma obra de Deus. E para terminar, eu quero terminar com uma citação do grande reformador João Calvino. Ele escreveu o seguinte: Cristo não pode ser dividido em duas partes. Assim, as duas coisas, a justificação e a santificação, que nele nós recebemos, unidas, são inseparáveis. Então, eu não posso simplesmente ir a Cristo Jesus e dizer assim, Cristo me salvou, agora eu vou viver como eu quiser. Não importa o que eu faça. Não. Se eu aceitei Cristo Jesus como Salvador e recebi o perdão dos pecados, então eu vou recebê-lo também como Senhor. E vou permitir que Ele transforme a minha vida. Essas duas coisas, justificação ou perdão e santificação, transformação de vida, elas andam juntas até o retorno de Cristo Jesus. Isso é o que nós chamamos na teologia de crescimento em Cristo Jesus. Eu gostaria, nesse momento, de fazer uma oração toda especial, pedindo ao Espírito Santo de Deus para que esteja conosco e nos ajude a poder viver plenamente a salvação em Cristo Jesus e o crescimento nele. Então, ore comigo nesse momento. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que o crescimento em Cristo é uma realidade. Ajuda-nos a viver essa realidade, pois é no nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por ter estado conosco, e não se esqueça,
quinta-feira que vem tem mais um estudo aqui no nosso canal. Eu te espero lá. Se você foi abençoado por esse estudo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixa o seu like aí, para a gente saber que você gostou. Toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai oferecê-lo para mais pessoas. E mais pessoas serão abençoadas através desse estudo também. Muito obrigado. Até semana que vem.